são consideradas picos de temperatura acima da média, com mais de 5 dias de duração. Sobre a Terra, esses fenômenos geralmente ocorrem agora, no verão, causando estiagens prolongadas, escassez hídrica e energética, além do prejuízo ao campo. O oceano também sofre essas consequências. Ondas de calor estão jogando o pico da temperatura nas alturas. E os pesquisadores desvendam a ocorrência desses fenômenos no Atlântico Sul, já que o aquecimento da água pode trazer uma série de impactos, desde a pesca à sobrevivência de muitos ecossistemas. É o que nós vamos acompanhar hoje, no primeiro episódio da nossa série do Balanço Geral, Ondas de Calor Marinhas. O verão de 2013 e 2014 foi difícil no sul e sudeste do Brasil. Uma forte seca devastou plantações e provocou escassez de água em São Paulo, a maior metrópole brasileira. Ao mesmo tempo, o oceano aquecia. Regiões do Atlântico Sul tiveram picos de temperatura muito acima do normal. A água mais quente reduziu a concentração de clorofila, indicando menos fitoplâncton, algas microscópicas que produzem oxigênio e são a base alimentar nos oceanos. As alterações químicas na água e o calor excessivo chamaram a atenção da oceanógrafa Regina Rodrigues. Quando ela começou a analisar os dados da temperatura da superfície do mar, descobriu que a seca sobre o Brasil e o aquecimento do Atlântico Sul e Sudeste estavam ligados ao mesmo sistema atmosférico, com reflexos em terra e no mar. Eu comecei tentando entender a seca do Sudeste, de 2013 e 2014. Né? E aí a gente começou a investigar qual eram os mecanismos que causavam aquela seca, né? E secas no Sudeste, principalmente centro-oeste do Brasil, tem um impacto muito grande na economia. E quando a gente começou a fazer o estudo, entender o mecanismo, a gente, ao mesmo tempo, percebeu que tinha uma anomalia muito alta de temperatura no oceano. Alguns pesquisadores de São Paulo, inclusive da USP, achavam que era aquela anomalia que tinha causado a seca. E depois a gente viu que não, que a seca era causada remotamente e as anomalias altas de temperatura eram, na verdade, uma resposta também da seca, da falta de nuvem no verão. Foi uma surpresa e uma mudança de paradigma. A pesquisa publicada na revista Nature Region Science, uma das mais conceituadas do mundo, revelou que a onda de calor tinha se originado a milhares de quilômetros de distância, em alguma parte do Oceano Índico. Nuvens carregadas e chuva intensa sobre o Índico geraram perturbações na atmosfera e se espalharam até a América do Sul. Essas regiões distantes e aparentemente desconexas estão ligadas por meio de teleconexões. É como comparar o fenômeno a jogar uma pedra em um lago e observar as ondulações se espalharem. Assim que essa perturbação chega, se transforma numa grande massa de ar seco e quente que fica parada sobre a região. Os ventos fracos impedem a formação de nuvens e o calor bloqueia a umidade vinda da Amazônia. Com esses ingredientes, a seca de 2014 persistiu por 100 dos 120 dias do verão. A radiação, 40% maior, elevou em 5 graus a temperatura em terra. Já no mar, o Atlântico Sul e Sudeste aqueceu 3 graus acima da média. A maneira que o oceano se resfria é por perda de calor latente ou evaporação, né? Parecido com o processo de transpiração que nós, seres humanos, temos para nos resfriar. Porém, nos oceanos, os ventos são essenciais para esse processo de resfriamento, né? E nesses eventos, os ventos ficaram fracos, então diminuiu a capacidade de resfriamento do oceano. Após aquele verão, Regina foi pesquisadora da Universidade de Oxford, onde passou a pesquisar com mais profundidade a ocorrência das ondas de calor marinhas no Atlântico Sul e Sudeste. Ao lado de Finn Hollowins, referência em eventos extremos no hemisfério norte,
analisaram dados da temperatura média da superfície entre 1982 e 2016 e perceberam que secas mais severas tinham se repetido em outros anos e constataram que em 60% dos casos as anomalias estavam associadas a bloqueios atmosféricos originados no Oceano Índico. Para mim, isso foi uma verdadeira surpresa. Esta era uma região na qual eu realmente não esperava ver muitos bloqueios atmosféricos. No hemisfério norte, vemos bloqueios que acontecem sobre o continente, enquanto neste caso estava acontecendo em terra e no oceano e com certa frequência. Agora que temos uma boa compreensão desta dinâmica, há algumas lacunas a serem preenchidas. Não temos realmente um bom entendimento de como os padrões climáticos atuais podem prever esses bloqueios no futuro. Precisamos começar a olhar para muitos casos diferentes, muitos tipos diferentes de eventos que às vezes ocorrem em outros locais do planeta e interferem em regiões distantes. Tudo está conectado. Esses eventos, de certa forma, estão nos ajudando a melhorar os modelos que usamos para prever tanto o tempo quanto o clima. O trabalho mostrou um fenômeno climático que atravessou o mundo para provocar estragos. Estudos complementares revelaram que essa onda de calor no verão de 2013 e 2014 não foi a única e que elas estão aumentando em intensidade e frequência. Desde 1982, a extensão desses eventos cresceu 7% e a frequência em 8,4 dias por verão por década no Atlântico Sul. Mundo afora, a frequência das ondas de calor marinhas aumentou em mais de 6 vezes, no intervalo de apenas 30 anos. Fenômenos que estão durando mais tempo e com temperatura cada vez maior. Modelos climáticos de última geração fazem projeções futuras para até o final desse século, né? E essas projeções futuras mostram que a tendência é aumentar ainda mais e no meio do século teremos um estado quase permanente de onda de calor marinha no verão. O oceano absorveu 90% do calor extra adicionado à atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. E como resultado, os 700 metros superiores dos oceanos do mundo, onde a maior parte desse calor absorvido está concentrada, aqueceu cerca de 0,5 grau em média desde 1901. Um oceano que já se encontra aquecido pode se tornar mais suscetível às ondas de calor marinhas. E ao que indicam as projeções, esse parece ser o caso. Se não fosse o oceano e o papel dele em retirar carbono, né, o gás carbônico da atmosfera, que é um dos gases do efeito estufa, o planeta estaria muito mais quente do que ele é hoje. Então, ele é como se fosse um resfriador do planeta, né, indiretamente. Então ele tira o gás carbônico, atenua o efeito estufa, que é esse efeito que faz com que a Terra se aqueça, mas isso acaba trazendo alguns probleminhas para o oceano, porque esse gás carbônico no oceano ele acaba promovendo um fenômeno chamado acidificação, que tem consequências severas para os organismos que têm esqueleto, basicamente, né? Estruturas baseadas em calcário. Assim como as ondas de calor atmosféricas podem destruir culturas, florestas e populações de animais, as ondas de calor marinhas podem devastar os ecossistemas oceânicos. Um oceano mais quente também é capaz de interferir na circulação das correntes marítimas, na regulação e distribuição de calor no planeta e no regime de chuvas e ventos, provocando o aumento de eventos extremos. Ciclones tropicais, furacões, o alimento deles é o calor do oceano. Eles só se formam em águas maiores do que 28 graus. Nós não temos no Atlântico Sul águas maiores do que 28 graus, por isso que a gente não tem furacão no Atlântico Sul. Mas a gente já teve o Catarina. Já é um indício de que isso está mudando. Os dados de aquecimento obtidos até aqui se restringem ao que ocorre na superfície do oceano. Mas cabe lembrar, abaixo dele
a uma fronteira crítica para os cientistas explorarem. O que a gente conhecia e sabia e achava que poderia prever desses fenômenos, agora eles estão se alterando por causa das mudanças climáticas e as respostas também. Então, tudo fica muito complexo e a gente está perdendo um pouco a nossa habilidade de prever. Por isso que a única maneira que a gente tem de coibir esses efeitos piores é diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. Está aí a reportagem do Luan Wozniak com as imagens do Marcelo Febre. Eu já te convido para amanhã assistir o segundo episódio dessa série, que vai trazer mais as consequências do aquecimento dos oceanos. Agora, intervalo comercial, volto na